Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui, de volta no nosso programa Fé em Foco. E hoje o programa, como sempre, está especial. Vamos tratar de um tema importantíssimo com respeito à fé, principalmente a nossa fé, né? O programa de hoje vai falar sobre fé e música. É isso aí. Qual a relação entre fé e música? Como a música serve à fé? Toda música serve à fé? Existem músicas aos olhos de Deus que são músicas lícitas, mesmo não servindo à fé? Nós vamos falar sobre algumas coisas sobre isso nesse programa e está conosco aqui, como sempre, o nosso querido pastor Dalmo. Tudo bem, meu pastor? Olá, tudo bem? Prazer estar com vocês mais uma vez. Espero poder contribuir nesse tema. Amém. Hoje nós não teremos o nosso querido Daniel no programa, porque o Daniel está cuidando da prole, né, da cria. Hoje ele não pôde estar conosco, mas no próximo programa ele vai estar. Mas está conosco aqui um jovem que é licenciado em música, ele tem pós-graduação em cinema, em linguagem audiovisual e ele é formado também em teatro e dublagem. É isso mesmo, ele é um dublador. Além de ser um multi-instrumentista, toca vários instrumentos, toca saxofone, toca guitarra, teclado. A pessoa é uma fera. Está conosco aqui o nosso querido irmão Daniel Miranda. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, pastor. Prazer estar aqui, prazer aí, contribuir para esse assunto. Espero que possamos aí contribuir, né, dentro dessa importante tema aí, né? É isso aí, Dani, um prazer. O Daniel também, irmãos, olha, para vocês que não sabem, também é mineiro. Veio lá das Minas Gerais, tá bom? Então a mesa hoje aqui é composta só de mineiros. De É isso Uai-Sou. aí, o Uai Sou, né? Dani, conta pra gente rapidamente como é que foi a sua formação em música e como você sentiu esse chamado. É um chamado, é um dom? E como é que você ingressou nessa área musical? Bom, a minha história com a música já vem desde pequeno, né? Desde família mesmo. Minha mãe, né? Ela era formada, né? Em piano e regência, né? Pelo conservatório lá de Belo Horizonte, né? E atuou, né? Como regente de coral de muitas igrejas, né? E eu sempre acompanhando ali desde pequeno. E em uma determinada dessas igrejas, quando eu tinha 10 anos, né? A igreja tinha um trabalho de música, né? E na época, né? O professor, ele coincidentemente, né? Ele aprendeu uma parte de música também com minha mãe, foi aluno da minha mãe, né? E depois atuou ali na igreja ensinando, né, gratuitamente a todos que eles queriam participar. E eu tive o contato ali a primeira vez com o trompete. Na verdade, o trompete foi meu primeiro Esqueci de falar, instrumento. ele toca trompete também, viu, gente? O trompete foi meu primeiro instrumento ali com 10 anos, né? E aí foi onde eu comecei e ganhei esse amor pela música, né? E a igreja, ela forma, né? É um grande formador aí de artistas, né? De músicos, né? Porque a arte na igreja é muito presente, né? E aí fui, né, do trompete, fui passando aí para outros instrumentos, né? Até, né? Tentei fazer outras faculdades, na verdade, a primeira faculdade que eu fiz foi de engenharia, né? Tem tudo a ver, né? Engenharia com música, né? Tentei ali fugir um pouquinho, mas não teve jeito. Aí eu acabei indo, né, para a faculdade, né, para licenciatura em música, formando. Eu sempre gostei de dar aula, né? Sempre tive essa vontade, assim, né? Esse chamado, assim, mais para a área da docência. E aí resolvi fazer a licenciatura em música, né? Lá no Isabella Hendricks, na ocasião, né? E aí foi esse meu contato com a música, assim, mas foi sempre desde pequeno, né? Aham. Desde na igreja eu sempre tive envolvido, né? Na arte como um todo, né? Então você vê que o Dani tem uma ascendência familiar de músicos, né? Isso é Sim, importante. Parece que a coisa é meio genética, né? Já vem no DNA da pessoa aquela coisa cultural e musical, né? Ajuda bem, né, pastor? Ajuda Ajuda muito bem. do que pegar uma pessoa que não tem uma família e às vezes não tem nem ouvido, né? Mas nós vamos é, falar isso daqui a pouco. Meu pastor, é o seguinte, a gente às vezes ouve, muitas vezes alguns cristãos até se desculpando quando são pegos, assim, ouvindo uma música secular.
E às vezes a pessoa fica até assim meio sem graça, porque ouviu de repente um Djavan, ouviu de repente um Roberto Carlos. O crente, como é que é isso? Ele pode ouvir música secular? Existe essa coisa ou não? O crente é aquele que só pode ouvir hino e música de igreja? Boa pergunta e, obviamente, essa não tinha como escapar, né? É legal para quem tem acompanhado o nosso programa já alguns episódios anteriores, porque a gente tem falado sobre algumas doutrinas bíblicas que ajudam a entender essa questão à luz das Escrituras. E, né, geralmente as pessoas usam a expressão música do mundo, né? O crente pode ouvir música do mundo. Música do mundo. Aí a primeira coisa que a gente costuma brincar não tem como ele ouvir música do céu, né? Os anjos, o coro dos anjos cantando. Tem que ser do mundo. Toda música é do mundo. Toda música. Mas, em geral, quando as pessoas dizem isso, elas querem dizer uma música composta por não cristãos, né? Basicamente é isso. E, na verdade, o que a gente costuma dizer dentro da nossa teologia reformada, a maneira como a gente lê a Bíblia, a gente entende que existe sim música boa e música ruim. Mas que isso não quer dizer que a música boa é a música composta por cristãos e a música ruim é a música composta por não cristãos. Pode, inclusive, acontecer o inverso. Você pode ter uma música tida como gospel e que é uma música ruim. Assim como a gente entende que pode ter uma música que é composta por não cristão e que é uma música boa. Basicamente, qual doutrina que ajuda a gente a entender isso? Nós falamos várias vezes aqui sobre a doutrina da graça comum. Nós entendemos que após a queda do homem, a rebelião do homem em pecado, Deus ele preservou certa medida de graça sobre todos os seres humanos. É muito simples de entender essa doutrina. Se a gente olhar, por exemplo, para o juízo que Deus havia dito. O dia que você comer da árvore, você me desobedecer, certamente você morrerá. O homem morreu ou não morreu? Ele morreu espiritualmente, mas fisicamente ele ainda não morreu. Por que ele não morreu de imediato, fisicamente? Porque Deus resolveu derramar certa medida de graça e preservar a sua vida. E essa graça não apenas preserva a vida, como habilita mesmo o homem caído a produzir algumas coisas boas. Então a gente entende que a música, assim como todas as outras coisas, ela pode ser boa ou ruim, independente da fé que a pessoa professa. Então, por exemplo, quando eu vou no médico, eu não pergunto se ele é crente. Ah, não, esse médico, se ele for crente, ele vai ser um bom médico. Não, quando eu vou, aliás, até pegando a própria esfera da arte, né? Por exemplo, tá na moda agora os crentes, ou mais as mulheres, né, crentes, assistirem dorama, né? Parece que o dorama é novela gospel, mas não é. É uma novela composta por pessoas também de fé distinta. Mas por que eu não tenho esse crivo, esse medo, esse receio? Eu entendo que é uma questão cultural, que foi criado um bloqueio nessa questão e que é equivocado no nosso entendimento. E aí, para resumir, que eu acho que só esse assunto dava para a gente fazer um programa, mas, para resumir, a gente, quando olha para as Escrituras, tem inclusive um texto bíblico que deixa isso muito claro, inclusive descrevendo para nós o surgimento da música, não num contexto cristão, num contexto do povo da aliança. Sim. Porque quando você vai para Gênesis capítulo 4, verso 21, a Bíblia vai dizer que Jubal era filho, né, descendente de Caim, e que ele foi pai de todos aqueles que tocam harpa e instrumentos. Então, quer dizer, a música surge no contexto não do povo da aliança, mas do povo rebelde a Deus. A Bíblia vai colocar, Gênesis 4 e 5, essa divisão entre o povo da aliança, a genealogia de Adão, e o povo da não aliança, o povo rebelde a Deus, que se manteve rebelde a Deus, que é a descendência de Caim. E é dessa descendência que surge a música. Mas nós entendemos que o papel do cristão é utilizar todas essas coisas de uma maneira edificante, para a glória de Deus. Tem uma frase interessante que eu anotei aqui do C.S. Lewis, no livro dele, Cristianismo Puro e Simples. Ele diz o seguinte: a música só pode ser saudável quando é admissivelmente dirigida à recreação e entretenimento inocente ou definitivamente serva da verdade religiosa. Excelente. Então, veja, o C.S. Lewis ele faz uma dicotomia. A música ela deve ser avaliada segundo a sua utilidade. Ela é útil para quê? Ela é útil para o entretenimento, para a recreação. Sim. Mas mesmo assim, veja o que ele coloca. Ela tem que ser inocente e serva da verdade religiosa. Ou seja, a música, para ter a sua utilidade dentro do escopo
da graça comum não pode ser também qualquer letra, não pode ser qualquer música, ela tem que ser alguma coisa que enleva a alma. Isso aí. Alguma coisa que reflete a bondade, ele diz isso aqui, ó, a verdade e a beleza do Criador, independente para qual utilidade ela é. E Dani, você que é um musicista e toca na igreja, viu? Dani, como bem disse, é um trompetista, um saxofonista, ele é um multi-instrumentista e ele toca na igreja. Sim. Né? Toca no louvor da igreja. Dani, o papel da música na igreja é importante? Sim, com certeza, né? Porque às vezes tem igrejas que parece que a música não tem tanto valor assim. Tem algumas denominações, por exemplo, meu pastor, que não tem muito instrumento, outros que dizem que só canta música com letra da Bíblia, e às vezes não permite determinado tipo de coisa na igreja, como instrumentos, né? Como é que é isso, Dani? A música serve ao culto cristão? Ela é bem-vinda? A Bíblia fala sobre isso? Sim, fala demais, né? Inclusive nós temos aí na Bíblia aí milhões, né, de citações assim, né, de instrumentos, né, na Bíblia. Se fosse pegar assim, só se você for procurar aí harpa, né? O pastor Dalmo falou aí, né, do surgimento, né, desses instrumentos ali. Então, você procurar o nome harpa, né, ou instrumentos, por exemplo, pandeiro, né, ou tamborim, né, no caso da Bíblia, né, você vai ver várias citações, além dos próprios salmos, né, livro de salmos, cantares, que são recheados, né, de hinos, né, que fazem parte da liturgia, da nossa liturgia, né. A influência da música como um todo, né, ela é importante, né. A música, ela tem esse poder, né, de influenciar, né, a frequência sonora já é cientificamente comprovada, né, como que as frequências sonoras, quando elas entram em contato aí, né, em determinado momento com a própria frequência cardíaca, né, como que isso influencia até o nosso comportamento, né, como que essas frequências, dependendo da nota, né, da escala que você está utilizando, né, da harmonia, como que ela tem esse poder de trazer uma sensação de alegria ou de tristeza, né, ou de concentração, né? Então, por si só a música em si, né, já é extremamente importante, né? Já é um instrumento muito importante, né, para o culto, né? E eu creio que se a gente for levar isso para a liturgia e a gente for trazer a música, né, como a importância dela, né, para trazer doutrinas, né, o ensino de doutrinas, né, igual a citação que você leu aí, qual que é a utilidade da música, né, no culto, né, além da louvor e adoração, mas é também uma forma de trazer doutrinas, né, de trazer esses decretos, né, esses atributos de Deus, né, para dentro do culto. Então, é extremamente importante. Só aproveitar também, que eu acho que está ainda nesse ponto, e que acho que é importante da gente falar, porque quando alguém, né, nos pergunta, a gente dá essa posição sobre a questão da música não cristã, as pessoas talvez não entendem um outro lado, que o senhor inclusive já trouxe, né, falando que a música ela tem utilizações distintas. E nós não estamos dizendo com isso que toda música é boa. Nós estamos dizendo que a gente reconhece, tem muita música feita por não cristão que é ruim, que não edifica, que não diverte de uma maneira saudável. Então, porque às vezes a pessoa que descobre essa verdade fica igual a criança quando descobre doce, né? Quer comer doce o tempo inteiro sem refletir no que está fazendo. E a gente sabe que tem muita música que é nociva. Nociva à alma, nociva aos ouvidos. E a gente reconhece isso. Agora, a gente ao mesmo tempo entende que tem música que é boa, composta por quem de repente não expressa a mesma fé. E na maneira como a gente entende e aplica isso, é que é a grande questão. Só a título de exemplo, né? Para quem não sabe, eu conheci o Daniel nessa época do trompete, vai fazer acho que 25 anos. E, né, e depois disso nós tivemos banda lá em Belo Horizonte, a gente chegou a tocar um tempo bom, né, significativo juntos lá. E eu me lembro que, por exemplo, a gente foi em um acampamento de igreja, e aí nesse acampamento ia ter uma palestra falando sobre isso. E aí o palestrante pediu pra gente tocar música secular. Vocês tocam algumas músicas aqui? Eu respondi pra ele que não. Eu expliquei pra ele, falei, olha, a nossa banda não existe para esse propósito. A nossa banda foi criada para tocar música congregacional para louvor da igreja. O Daniel, no trabalho dele, toca música
desse tipo. Sim. Eu cantava e tocava em casamento, não tinha dificuldade. Sim. Mas a banda não existia para esse propósito. Ótimo. E no meu entendimento, até mesmo o tempo que havia sido separado para um acampamento de jovens da igreja, talvez não fosse para aquele propósito. Mas enfim, isso não era a minha discussão. A minha discussão é, a banda não existe para esse propósito. Então a nossa banda não toca. Agora, se você quiser olhar com o Daniel, particularmente se ele vai lá e toca alguma coisa no saxofone, ou com um dos meninos, é com eles. Mas a banda não toca. Então, assim, saber distinguir essas coisas é importante. É importante, porque é o seguinte, às vezes, sabe, Daniel, o músico, ele recebe críticas. E hoje a nossa sociedade moderna é muito caracterizada por essas cosmovisões, assim, que muitas vezes não são nem bíblicas, são mais culturais do que bíblicas. E às vezes o músico, quando ele é um músico profissional, por exemplo, você vive da música, não é? Sim. Mas você tem a licenciatura plena, então você é um professor de música. Agora tem músico, meu pastor, que vive da música. Sim. Né? E às vezes quando esse músico toca fora da igreja, entende? Sim. Parece que a nossa sociedade hoje não vê esse irmão com bons olhos, porque ele toca num bar, ok? E isso é um problema, porque se a pessoa vive da música, como é que ela vai viver da música tocando só em cultos congregacionais na igreja? E aí, Daniel, eu te pergunto, pode ter isso acontecer? É lícito e até onde isso aí é lícito? Bom, pastor, vou falar assim da minha experiência, né? O que eu acredito. Né? Tudo que vocês falaram assim são de suma importância para tomar essas decisões, né? Eu acho que a primeira coisa é ter esse conceito, né, do que é música secular, né, definir essa palavra, o que é música do mundo, né? E quando a gente define, né, e a música secular e tira um pouquinho também, separa, né, dessa música litúrgica, né, que é do culto, né, do louvor. Então nós temos outras composições, né, que não são para a liturgia do culto, né, mas são composições que falam, né, sobre amor, sobre, Sim. né? E aí trazendo a citação que você trouxe, né, são músicas que têm um conteúdo bom, tem uma letra boa. Não vão contra aquilo que eu acredito, não vão contra os nossos princípios cristãos, né? Então, aí, eu pessoalmente sempre, né, nunca vi problema de tocar, né? Inclusive para dar aula, né? Ou para tocar em casamento, ou, né, no caso, num bar, né? Mas já tive também que recusar algumas músicas, né? Ou até convites para participar de bandas que eu sabia que o tema ali que eles abordavam, né? Sim. O repertório musical, tinham músicas com letras que não condiz com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu vivo. Isso. Então, né? Eu Declina. Olha, declinei. não toca esse tipo de música. Toco. E outra coisa, Dani, o povo quer saber, viu? Ritmo. Ritmo. Não estou falando de música congregacional, daqui a pouco eu vou entrar isso mais no Pastor Dal, mas ritmo. Porque às vezes a gente ouve assim, questão de música, assim, quer ver? Não, o rock não é de Deus. O baião também não é de Deus. Ou a música de shot, né, também não é bom. Funk, né? O funk, aí piorou, alto. né? Mas assim, a gente ouve em termos de melodia. O que você pensa em respeito de melodias? Por exemplo, você é um músico profissional, você vai tocar num lugar, aí tem aí um funk, tem um rock, tem um shot, tem um baião. Qual que é a visão de um músico cristão com respeito a esses ritmos? Lá no secular, tem alguma influência na escolha da música que ele vai tocar ou não? Ou só a letra? Olha, tem, né? Mas também tem essa separação. Porque quando a gente fala em música, né? É difícil a gente separar algumas coisas. Porque a música em si, ela tem umas características, né? Tem alguns parâmetros para definir o que é música. Então, o que é música? Assim? Como é que se cria uma música, né? A música tem que ter ritmo, né? Melodia e harmonia, né? A harmonia a gente até brinca que a harmonia ela não tem dono, né? Se eu tenho uma sequência harmônica, vou colocar assim, de alguns acordes, por exemplo, um dó, um sol, um lá menor e um fá, né? Dentro dessa harmonia eu posso ter várias melodias ali dentro, né? Que até é uma brincadeira que a gente vê assim que eles falam que existe a harmonia do sucesso, né? Que você pega uma música, ela tem uma sequência de notas e com essa mesma sequência de notas você consegue cantar 100 músicas, né, em cima, 100 melodias diferentes em cima. Então a gente tem essas distinções, sim.
No caso do estilo musical, né, do rock, do baião, né, eu acho que tudo isso, o que vai influenciar, qual que é o problema? O problema está no estilo ou o problema está na letra? Ou o problema está na mensagem que ela passa, né? O problema está na mensagem, né, na letra. O estilo não tem, não tem a culpa, né, em si. Sim. Porque o estilo, ele é marcado pelo quê? Por essa junção, né? O que caracteriza o estilo é a forma que é tocado o ritmo, a construção da harmonia e a melodia. E os instrumentos ali. Então, são peças, né? São peças que juntas se formam um estilo. Então, mas o problema maior é a letra. Tá, então o que você está falando é que, na realidade, o crivo para um músico cristão, veja bem, não estou falando de igreja nem lá fora, o crivo para um músico cristão, assim, tá com a consciência tranquila de tocar ou não uma música, seja na igreja ou fora, então a questão é mais da letra, né, Daniel? A letra. Porque se a gente for pegar, e o pastor Dalmo citou ali, se a gente for trazer até no contexto da música gospel, né, e a gente for analisar a letra, até no meio gospel vão ter várias músicas ruins, né, que eu mesmo não cantaria, né? Então ali que vão ir contra, né, alguns princípios bíblicos, assim, né? Se for, tem erros, né, bíblicos que são assim fortes, né, para cantar, né? Então, se for analisar dessa forma, até a mesma letra gospel, né, nós vamos ter esse problema. Entendi. Isso dentro da igreja, fora da igreja. Então, se for uma letra que fere, não é isso para o nosso leitor, que fere um princípio bíblico, ou até que contradiz frontalmente aquilo que nós entendemos que é a verdade da palavra de Deus, eu devo me eximir. Sim. É isso. Olha, essa aqui eu não vou cantar, porque essa aqui está falando uma coisa que a Bíblia é contra. Vai contra aquilo que eu acredito, né? Contra os princípios que eu creio da Bíblia, né? Contra Deus, né? Alguns são muito explícitos, né? Tem palavrão, tem apologia a várias coisas. Então isso aí não, né? Nós não vamos nem entrar em detalhe, né, hoje, porque nem precisa, né? Mas... Só para um detalhe que eu acho importante, que tem até coerência com aquilo que a gente falou no início, que uma outra questão que eu considero, pastor, nessa relação do cristão fora do espaço da igreja, além da questão da letra da música, é a questão do próprio ambiente em si. Então, dependendo do ambiente, eu diria, não condiz com o cristão. A título de exemplo, isso é importante, o a ambiente. título de exemplo, eu fui procurado uma vez por um jovem em Belo Horizonte, para ser assim, o exemplo mais esdrúxulo, radical, mas que vai fazer a pessoa compreender. Esse jovem tocava em bailes e tudo mais, e de repente ele recebeu um convite para tocar num prostíbulo em Belo Horizonte. E quando ele me perguntou, eu falei, eu não acho que você deveria tocar. Esse ambiente, eu não entraria ali nem para vender alguma coisa. Vou te dar um exemplo. Eu vendia energético num período no passado, da marca mais famosa, não vou citar nome aqui porque a gente não está fazendo propaganda. Aliás, se quiser, né, pode trazer que aí a gente faz propaganda. E eu lembro que eu tinha exatamente um lugar desse para venda. E eu disse para o meu supervisor, falei, olha, me desculpe, mas você pode passar para outro vendedor. Porque ali eu não entro nem para vender isso. Inclusive a Bíblia diz isso, né? Fugir da aparência do mal. Exatamente. Então a Bíblia não fala para você ir, a Bíblia fala fugir. Então essa é uma consideração importante também. Dependendo do ambiente, aquilo que ele está propondo, não me cabe. Não me cabe. Agora, pastor, deixa eu fazer uma colocação aqui. Voltando aqui, o C.S. Lewis, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, na área secular, o propósito da música é evocar sentimentos, despertar sensações, declarar uma verdade, produzir emoções, relatar uma experiência, dentre outros. A gente vê que a música tem um escopo de utilidade grande. E a música da igreja, dessas que a gente adora a Deus, ela tem um propósito. Qual é? Adorar a Deus e declarar os atributos, a bondade e a verdade de Deus. Sim. O senhor não acha perigoso a pessoa fazer uma música congregacional para tocar no culto, onde esses elementos seculares estão mais evidentes do que o propósito em si de uma música congregacional? Sim, para mim eu acho que sim. Eu entendo que né, até destrinchando esse propósito de adoração, eu diria que a música ela tem esse propósito de edificação, a música cristã, edificação e o propósito de evangelização. Sim. Claro que ela também pode ter um propósito de diversão, mas aí não é uma música para ser tocada na igreja. Então, por exemplo, um cristão às vezes ele quer compor uma música
que ela tem uma natureza mais clara de que é uma música composta por um cristão, mas ela é para diversão. Eu não vejo problema. Isso, mas aí o tem problema... tudo isso aqui, evoca uma verdade, Isso. produz emoção, Agora, relata o problema uma é trazer experiência. essa música para dentro do culto. É isso aí. Ela não foi feita para isso. A título de exemplo, voltando a falar da nossa banda, quando a gente foi gravar o nosso CD, a gente gravou um CD, DVD, a gente tinha uma preocupação. A preocupação era, esse CD não é para a pessoa agora colocar no quarto dela e orar. Ele não é para ser tocado no culto, é para diversão. Quem compra um CD, compra para divertir ouvindo música. Embora a letra fosse uma letra que tinha parâmetros bíblicos, de edificação. Então, assim, o nosso CD ele tinha um caráter um pouco mais para esse lado da diversão, do entretenimento. O que não quer dizer que as músicas não cabiam no culto, mas tinha música que não cabia. Tanto é que nós nunca tocamos. Okay, mas... Às vezes alguém pedia, eu falava, olha, essa música não é pro culto. Inclusive, é uma festa da igreja, a gente toca. Nós temos um vídeo aí que nós vamos passar aí, né, isso Ricardo? Aí. Então, assim, é uma festa da igreja, a gente toca essa música. Agora, é o culto, essa música não é, o propósito dela não foi pro canto congregacional, para edificação congregacional. Meu pastor, eu conheço o CD seu, músicas maravilhosas, e inclusive já cantamos muitas delas no culto. Sim. Porque tem letras profundas, maravilhosas e um estilo bom para tocar no culto. Aí, pastor, então eu vou continuar com o senhor um negócio mais complicado. E o Daniel falou do estilo secular lá fora. Claro, depende mais da letra e depende do ambiente. Mas na igreja, pastor, tem problema com estilo? Essa é uma discussão também antiga e assim a gente até hoje não vê assim na minha visão, não vê um consenso assim tão absoluto e claro, mas a gente vê princípios. E eu particularmente entendo que quando a gente prepara uma música para o culto, ela tem que ter esse caráter de enlevar as pessoas, de conduzir as pessoas à adoração a Deus. Então, daí eu já tenho uma dica. Será que determinado ritmo ele tem esse propósito? O propósito dele é gerar esse balanço, vamos dizer assim, essa emoção, essa sensação mais gostosa de balanço, de prazer. Segundo, além dessa questão, o que eu considero, que aí é o outro extremo, será que restringir demais não seria eliminar uma das grandes belezas do Evangelho, quando o Evangelho declara que a adoração do povo de Deus é prestada por gente de toda tribo, língua, povo e nação. E, naturalmente, de culturas diferentes, com ritmos diferentes. Instrumentos e ritmos diferentes. Então, assim, eu entendo que a gente precisa trabalhar sempre por um equilíbrio. Né? E, na dúvida, vamos esperar mais um pouco, então? Não vamos introduzir? Vamos analisar isso? Vamos estudar isso um pouco melhor? Né? Surge um ritmo novo, o ritmo da moda. Será que a igreja tem que seguir só porque está na moda? Só porque está na moda. Né? Agora, eu vou restringir por quê? Não, porque está na Bíblia que não pode. Aonde? Qual versículo que fala não tocarás rock and roll? Não tem um versículo, né? Não tem. Então eu preciso ter uma reflexão um pouco mais, né, cuidadosa para poder pensar sobre isso. Um pouco mais abrangente. Mais abrangente, A gente, por exemplo, que conhece outras culturas, né, que já viajou, que já foi em alguns lugares e vê alguns tipos de louvores com estilos de músicas mais diferentes do nosso, a gente vê essa beleza, né? Sim. Como, às vezes, isso abre a visão da gente quando a gente acha, por exemplo, que o culto tem que ter só, vamos supor, hino escrito da Bíblia, extraído da Bíblia, e tem que ter só um estilo de música, tipo aqueles do inário nosso. Sim. Aquela coisa mais métrica. É uma dogmatização da cultura. Pronto. A gente pega a cultura europeia ou americana, traz e fala, é isso aqui que tem que ser. É isso aqui que tem que ser. Mas não é que não pode ser isso também. Pode ser, mas não como um dogma. Pode ser, mas não deve ser só isso. Exatamente. Né? E não um dogma, né? É proibido qualquer outra coisa. É proibido. Isso é um problema hoje que a gente sofre muito com isso. Agora, deixa eu voltar aqui uma coisa para o Daniel. Daniel, a vida da gente está ligada à música. O ser humano é musical. Todo ser humano é musical. Claro que uns desenvolvem, outros não, né? Mas esse é um dom que Deus deu ao homem. O homem é um ser musical. Ele ouve o canto de um pássaro, ele acha bonito. Ele ouve uma melodia, ele acha bonito. E a música faz parte da nossa vida. Né? Você, por exemplo, deve ter alguma recordação da sua vida que quando toca uma música você lembra. Sim. Não é? Você deve ter alguma coisa que linka ali com aquela memória afetiva do seu coração, que na verdade a música é que faz lembrar disso.
essa junção da música com o culto, você acha que a música, na formação espiritual da pessoa e até na própria condução e liturgia do culto, ela é importante? Ah, sim. Não, com certeza, né? Citei ali um pouquinho, né? Falei ali um pouquinho do poder, né? Da música, né? De como que a música ela influencia, né? Tem alguns estudos, inclusive, que falam que o nosso, né, cérebro, quando está ali um hemisfério esquerdo, né, ele é relacionado à linguagem. E o direito, geralmente, é relacionado à música. E é interessante que, nesses estudos, assim, eles fizeram algumas coisas, né? Tem um estudo mais recente que eles colocaram, por exemplo, a questão do como que a gente escolhe um gênero musical, um estilo musical. Como é que a gente começa... A partir de quando que a gente passa a ter esse gosto, né? Uhum. E eles fizeram um experimento. Eles colocaram um feto, né? Ali no ventre da mãe. Eles colocaram para ouvir vários estilos, né? Um estilo, na verdade, um estilo determinado, né? E aí, depois, a criança nasceu. Depois de um ano, eles colocaram esse bebê em frente a 2 caixas. E aí, a partir do momento que ele olhava para uma caixa, tocava um estilo de música. Quando ele olhava para outra, tocava o estilo que ele tinha escutado ainda no ventre da mãe ali. E todas as experiências, os bebês iam para a música que eles já tinham escutado desde o ventre, né? Então, olha só como é que é uma importância, né? Como é que a música tem essa importância, né? Fora, você falou aí que a música nos traz lembranças, né? Tem outros estudos que falam, né? Os pacientes, né? Que têm Alzheimer, né? Uma das poucas coisas que eles não esquecem são a música. A música, olha, tá vendo? Então, assim, meu sogro mesmo, que faleceu até recentemente, né? Ele tinha Alzheimer, mas quando um determinado período, né? Da doença, eles ficam mais agitados, né? E aí, sempre que ele ficava mais agitado, a gente colocava um fone de ouvido ali, tocando alguns hinos, assim, acalmava, né? Então, como é que a música tem esse poder, né? E como é que ela influencia essa parte, né? Lá em Samuel, a gente tem uma passagem, né, importante sobre isso, né? Sobre Davi e Saul. Davi e Saul, né? Que ele era chamado ali quando Saul estava ali possesso, né? Surtado ali. Davi era chamado, ele é o som da harpa, né? Como é que acalmava, né? Uhum. Então é de extrema importância a música, né? Sem dúvida ela influencia. Isso é uma coisa importante. Agora, pastor, deixa eu voltar num tema aqui, porque isso tem acontecido com uma certa frequência, né? A gente corre hoje o grande perigo, então, é de introduzir elementos de uma música secular que são lícitos, não estou dizendo que é ilícito, né? Nenhum de nós aqui, como evocar um sentimento, falar de um amor, despertar uma lembrança, contar uma história, né? Isso tudo aí são temas de música secular. A gente não corre o perigo hoje, as igrejas, essas tidas por igrejas contemporâneas, que abraçam, assim, às vezes, sem reservas, esse modismo que o senhor falou, a gente hoje não corre o risco de introduzir nas músicas de adoração e louvor na igreja músicas com elementos seculares para o culto, e aí tornar o culto cada vez mais uma evocação, a emoção pessoal do que uma adoração a Deus, porque uma vez eu fui num culto de uma igreja, fui convidado, eles tocaram uma música do Roupa Nova, no louvor. No louvor. Eu quero dizer a vocês que eu amo Roupa Nova, irmãos. Eu sou músico, toco violão, os meninos sabem aqui. Tenho uma formação também musical, já tive banda, viu? Vou dizer para vocês aqui. Eu gosto muito do Roupa Nova, para mim é uma banda maravilhosa, tem músicas maravilhosas. Aí, mas na hora que eles começaram a tocar Mais que a luz das estrelas... É gospel. Meu universo é você. Aí eu falei, será que eles estão achando que esse universo é Deus? Não é? E eles colocaram essa música na hora do culto. Eu achei aquilo tão estranho, me perdoe, eu não sei se eu estou meio antiquado, né? Depois dos 60 a gente fica meio antiquado, mas pastor, olhando a Bíblia e lendo alguns autores, não é um perigo que a gente corre fazer um negócio desse? Não é que a música é feia, irmãos, a música é bonita, só que o universo da música do Roupa Nova é você, é a moça, viu? Não é Deus, não.
A questão, isso acontece, tem acontecido. Eu já vi em outra igreja, por exemplo, tocando Tente Outra Vez, do Raul Seixas. Pois é. Tem a fé em Deus, tem a fé na vida. Aí, Fé na vida. Eu gosto. Olha, a letra é boa. Mas assim, além da letra não ter essa intenção, que já é um problema, a música ela tem esse poder de registro. Então, na minha visão, o que acontece? Você associa aquele ambiente, aquela experiência com coisas que a pessoa viveu em outro ambiente e em outra experiência. Quando você faz isso com uma música desse tipo, na minha opinião, é um desastre total. Além da própria questão da falta de uma letra condizente com o propósito do culto. E eu vou até um pouco além. O que a gente percebe que isso acontece muito hoje, meu pastor? Quando o C.S. Lewis fala sobre a música tida como secular, né? Que ela tem como propósito a diversão. Ou seja, ela tem um propósito mais sensorial. Sim. Você sente aquilo te causa um prazer. E hoje isso está muito comum. E isso está muito comum de ser levado para o culto. A música do culto ela tem como propósito essa diversão que desperta um prazer sensorial? Não. Ainda que ela também faça isso. Mas esse não é o propósito. E eu tenho a impressão que muitas vezes quando há esse desejo de trazer de lá para cá, tem muito mais a ver com isso. Nossa, essa música já me emocionou tanto. Então nós vamos colocar ela lá agora e nós vamos cantar e vamos emocionar. Mas a adoração congregacional existe para emocionar? Não, esse não é o propósito. A gente pode até se emocionar por aquilo que é belo. E mas não é o propósito. O Espírito do Senhor nos o propósito é a declaração de quem Deus é, daquilo que Deus faz. O propósito é a de edificação. E aí, ao mesmo tempo, aí que vem outro problema, porque aí tem muito crente que sai do culto e continua achando que só pode ouvir aquilo que... Não, tem que ter um caráter de edificação. E Deus nos fez também para ter prazer com as coisas. E uma delas é a música. Agora, no culto, na minha concepção, completamente fora de contexto. Em vários sentidos. Porque a gente tem que tomar cuidado para não cair nos dois erros, né? E o outro erro é esse que o senhor falou, é tratar todas as canções como se fossem profanas, aquelas que não são do culto, e dizer assim, não, eu não escuto música do mundo. Aí fica complicado, porque a música é um dom dado por Deus ao homem, né? Sim. Então a gente tem que evitar esses dois perigos. Claro, música ruim, eu acho que ninguém deve escutar hora nenhuma. Mas tem música boa lá e aqui. Sim. E boa não só no questão musical, pastor, né? A gente às vezes talvez não pontuou. Boa não é só no sentido de que ela é uma harmonia boa, uma melodia boa. Mas boa no sentido de ter um conteúdo bom. Conteúdo bom. Ou sabe ruim. O que eu estou me lembrando aqui, Dani? Não sei se é do seu tempo, do Regis Danese. Sim. Regis Danese é um rapaz que compôs uma música que estourou aí. Mas estourou de forma... um hecatombe, né, mundial. Aonde você ia, cantava a música do Regis Danese. A música lá da Figueira lá, né? Do Zaqueu. Do Zaqueu. Qualquer lugar que você ia, até em baile secular, você ia, tocava a música do Zaqueu. Então foi uma música composta com tema bíblico, não é? Que fez um sucesso estrondoso até no meio secular. A gente ia nos lugares e as pessoas pediam para tocar, sejam crentes ou não. Isso não é uma bênção, Daniel? Sim. Sim, porque é uma música que aí a gente está falando de qualidade musical, né, da letra, aquilo que traz, né, um benefício para quem está ouvindo, né, independente se ele, né, é ou não cristão, ele está ouvindo uma coisa boa ali, né. E esse é o perigo, né. Eu falo muito nas aulas com os alunos, desde os meninos, assim, quando eu pego, as crianças, né, dando aula, e eu costumo falar muito com os pais também, sempre que eu tenho oportunidade, às vezes quando eu estava em escolas, né, dando aula, na reunião de pais, assim, eu sempre falava a importância de, desde pequeno, ensinar, né, aos filhos, né, e eu sempre ensinei isso nas aulas, a interpretar aquilo que você está escutando, né. Até os adultos não têm o costume de interpretar ou prestar atenção na letra das músicas, né, que escutam. Isso é muito importante porque eu vejo, às vezes, muitas crianças e pais também deixando crianças escutarem músicas ditas, músicas que são para crianças infantis, né? Mas quando você vai pegar ali a letra, você até fica assustado. Fica assustado e passa batido, porque a gente não tem essa preocupação. As pessoas, né, no geral, não tem essa preocupação de o que eu estou escutando, o que
essa música quer falar? Né? O que o autor queria passar aqui? Né? E isso se acentua ainda mais quando são músicas em outras línguas, estrangeiras, né? Inglês e tal. As pessoas... Ninguém entende. Ninguém entende. Acha bonita a melodia. Vai pelo ritmo, vai só cantando e às vezes está cantando coisas que não condiz com o que ela vive. Né? A gente vê que a música é tão importante, né? Eu que gosto muito de música e tenho... Tanto o Pastor Dalmo aqui, irmãos, nós temos três músicos, viu? O Pastor Dalmo canta, toca, eu também, o Dani é profissional, é outra... Ele está num patamar superior, viu, gente? Mas a música faz parte da nossa vida. E o interessante é que, como a música, pastor, ela estimula o aprendizado, né? A gente vê que antigamente, por causa dessa tradição oral, de não ter escrita, vamos voltar lá atrás, as pessoas guardavam bem o texto, por quê? Porque por trás deles tinha uma música. E até hoje a gente ensina as nossas crianças na igreja, né, a decorar os livros, né, através de uma música. Porque quando você põe uma música e o texto bíblico na música, dificilmente você vai esquecer aquele texto bíblico. Você tem alguma lembrança, pastor, de um negócio desse? De uma música que marcou assim? Tem a própria que tem aquela que, né, ensinando a decorar os livros. Acho que o senhor até pensou nela aí na hora que estava falando. E eu acho importante, até pegando o gancho nisso, pastor, deixar claro também que na nossa posição, o que a gente não está dizendo também é que um cristão, quando ele ouve música, seleciona música para ele, para a família, fora do culto, que o único propósito é diversão. Nós estamos dizendo ele pode ouvir música para se divertir. Sim, claro. O entretenimento é lícito, Deus nos fez também para isso. Uhum. Mas, sempre que a gente puder priorizar aquilo que edifica, melhor ainda. Então, se além da diversão, você pode pegar uma canção para ensinar para os seus filhos, para brincar com ele, e que aquilo ali tem uma letra que tem um contexto bíblico, um contexto que edifica, nota 10. Então, eu penso que isso tem acontecido ao longo da história e vai continuar acontecendo. Até lembrei de uma história no domingo, eu preguei numa igreja ali em Sarandi, na Presbiteriana Central de Sarandi, do pastor Edward, aproveitando para mandar um abraço para ele. E eu lembrei de uma história que nós ouvimos lá no Egito, pastor. A história, eu vou resumi-la rapidamente, mas é a história de uma família de um sheik árabe. Esse sheik na Arábia Saudita contratou uma moça para ser babá dos seus filhos. Essa moça veio de um outro país, vivendo uma perseguição religiosa. Ela era cristã e por causa da perseguição ela foi vendida como escrava e foi comprada por esse sheik. A menina, então, começou a cuidar dos filhos do sheik. E o que ela fazia para cuidar dos filhos do sheik? Ela cantava músicas cristãs. Resumindo, então, qual é o resultado? Através desse instrumento que é a música, ela não só abençoou o coração das crianças, dos filhos do sheik, como tanto a esposa quanto o sheik se converteram. Olha que história bonita. Através da música cantada por uma adolescente que cuidava de criança. Mas certamente essa música tinha uma letra cristã, uma letra boa. Alguma coisa sobre o nosso Deus. Então a gente vê como que a música sendo cantada para criança teve um impacto nas crianças que gerou curiosidade na mãe. Por que os meninos estão mudados desse jeito? A mãe ouviu, entendeu, falou, não, eu também quero isso para mim. E daí a pouco isso aconteceu até com o chefe da casa. Olha que história bonita. E como a música foi um instrumento para isso, né? Eu me lembro mesmo da época da minha conversão, né? Porque antes de Deus me alcançar com a graça dele maravilhosa e me chamar, eu tive uma banda, viu, meu pastor? Você que está nos ouvindo aí, vocês não espalham não, viu? Mas eu tinha uma banda e a gente tocava em muitos lugares. Então a música assim, sempre foi alguma coisa muito, muito forte na minha vida. E a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, na época com a minha namorada, que hoje, pela graça de Deus, é minha esposa, eu confesso a vocês que o que tocou no meu coração e o que iniciou todo o processo meu de conversão foi uma canção que eu ouvi. Uma canção que eu ouvi. Na 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Lembra qual é? Lembro, claro que eu lembro. Eu nunca vou esquecer dessa música. Eu lembro quem cantava, quem estava lá cantando. Quem estava cantando essa canção era o Sóstenes Mendes, um tecladista excepcional, um músico excepcional de Belo Horizonte. Eu não sei se a música é dele, mas eu me lembro da música até hoje. E eu, sempre quando eu tenho oportunidade, eu canto e toco essa música.
E o pastor Dalmo sabe qual é, né? Não estou lembrado agora, Não, por isso né? que eu perguntei. A música é aquela bonita. Fica à vontade entre nós, queremos ouvir sua voz. Se eu não me engano, ela é do Entra Beto Tavares. Do Beto Tavares, que também era do Oitavo. Pronto. Eu ouvi essa canção. Quando eu ouvi essa canção, alguma coisa rasgou dentro do meu coração. E aí a palavra de Deus entrou e aí, bom, o resto vocês conhecem. Então a música, viu, gente, ela é muito importante, muito importante. Então, Dani, para uma pessoa que de repente hoje não ouve música sem ser música de igreja, porque acha que é pecado, o que você diria para ela? Bom, é claro que cada um, né, vai ter essa liberdade do que sente a vontade, né, realmente de ouvir. Mas eu creio que fazendo essa análise, né, igual eu citei aqui antes, né, de saber diferenciar, né, uma letra boa, né, saber interpretar o que você está ouvindo, né, e que se não fere, né, os seus princípios, se não fere a Deus, né, se não tem um palavrão, se não tem, né, apologia, né, outras coisas erradas, né, analisando a letra friamente, assim, e se te traz bem, não tem problema ouvir, né? Eu creio que aí a gente vai ter várias músicas, principalmente românticas, né, que foram compostas ou para, né, uma pessoa, uma esposa, um filho, né? Nós somos vários artistas aí que fizeram músicas belíssimas, né? Músicas que falam só sobre o dia a dia, sobre a vida, sim, né? E eu creio que não tem essa importância, né? Desde que também a música ela se sinta bem, né? Então vai da pessoa também. Se ela se sente bem com aquilo. Ou, né, às vezes ela vai escutar uma música que vai trazer lembranças, né? Lembranças ruins de alguma lembranças coisa. Ruins, aí né? não escuta. Aí não escuta. Né? Mas ela tem que ter esse discernimento, né? Saber separar aquilo que é bom daquilo que é ruim, né? Assim como tudo, né, pastor? Filme, série... Eu quero pegar um gancho, Fique à vontade. O que eu diria para essa mesma pessoa, né? Talvez ela foi criada num ambiente religioso que proibia esse tipo de coisa, ela não vai se sentir bem. Ela não tem que ouvir só por isso. Exatamente. Ela não é obrigada a ouvir. Agora, talvez ela tenha a oportunidade de fazer uma boa reflexão sobre o estado da vida dela com Deus. Porque a religiosidade em si, ela não é ruim, mas ela pode se tornar muito ruim. Pode se tornar uma muleta para esconder uma vida sem vida de verdade, né? Que só está baseada em obediência a princípios religiosos e não em relacionamento com Deus. E eu diria uma segunda coisa para ela: não seja chato. Porque se de repente ele não quer ouvir, ele não se sente bem, tudo bem. Mas não fique pegando o pé de todo mundo por causa disso. E usando argumentos que não são bíblicos. Né? Porque se a pessoa tem uma visão diferente da nossa nas escrituras, ok. Nós vamos divergir e vamos respeitar a diferença. Mas, em geral, o que eu vejo é a escolha de argumentos não bíblicos para poder justificar a maneira como trata o outro porque ele está ouvindo algo que ele não concorda. É isso aí. E esse discernimento, né, ele tem que ser usado para tudo na vida, né? Não é só para música. Tudo, a gente se foca na música, mas e um filme que você está assistindo? E uma série? Uma comida. E uma comida. Né? E uma roupa que você está comprando. Às vezes tem um escrito na blusa ali que não condiz com o que você vive. Né? Então, assim, esse discernimento ele tem que ser usado para tudo, na arte como um geral e na vida, né? E tomar cuidado também, o pastor Dom falou uma coisa interessante, para você não ficar um chato, né? Se você não faz uma coisa porque por causa de uma opção pessoal, um gosto pessoal, você não exigir do outro, né? Se ele o faz. Eu me lembrei agora de Paulo, quando ele fala sobre comida, né? Por causa daquela celeuma que tinha na igreja primitiva, de a coisa de comida sacrificada a ídolo e tal. E Paulo fala, olha, quem come, come para a glória de Deus. Quem não come, não come para a glória de Deus. O que você não pode é impor ao seu irmão aquilo que foi uma opção sua. Eu acho que isso é muito importante na área da música também, né? Para a gente tratar isso com mais calma e com mais clareza. Bom, que bom, é isso aí, né? Pastor Dom, você está com alguns livros aí? Estou com 2 livros excelentes que eu queria aproveitar para indicar, porque além da questão da música, eles abordam de maneira mais abrangente a questão da arte. E são 2 autores também consagradíssimos. O primeiro deles é Hans Huckmacher. O título é A Arte Não Precisa de Justificativa e é da editora Ultimato. Um livro excelente, um livreto, a leitura rápida para quem tiver o interesse e o desejo de adquirir para comprar, para ler. E o segundo também é um livreto, também da editora Ultimato,
é A Arte e a Bíblia, de Francis Schaeffer. Também um livro muito interessante. Então, essas seriam 2 recomendações que, inclusive, de certa forma, vão expressar um pouco desse pensamento que nós defendemos aqui hoje em relação à relação do cristão com a música, mesmo com a música chamada de secular. Ô Dani, você já leu alguma coisa assim boa que de repente você, né, pode indicar com respeito à música para o pessoal? Sim, tem o Coração do Artista, né? Também é um livro muito Esse bom. é um preço aí. Eu tinha ele no meu gabinete, hein, gente? Podia ter trago aqui para vocês. Coração do Artista é um dos que eu li, assim, que eu gostei bastante. Eu acho que fala também muita coisa interessante, né? Para quem está aí na igreja, envolvido na arte, né? Como um todo. Eu vou ver se no próximo programa, viu? Vamos lembrar aqui, eu quero trazer esse livro, O Coração do Artista. Quando eu li esse livro abriu a minha visão para muitas coisas. Sim. Né? E tem um livro também bacana que eu tenho lá, né? E não trouxe, que é O Cristão e a Cultura, do Dr. Michael Horton, da editora Cultura Cristã. É um livro excelente, ele trata da música, ele fala sobre essa dinâmica da música no culto, fora do culto. Então é um negócio assim especial. Bom, gente, nós estamos chegando aí no final do nosso programa. Graças a Deus, você vê que há muita coisa a ser dita. A música está dentro do escopo da arte, né? Não é só a música, é poesia, literatura, pintura, escultura. Isso daria um outro programa, né? Porque às vezes tem gente que tem uma exposição de arte, olha como é que esse negócio é importante. Tem uma exposição de arte na cidade, aí às vezes tem alguns cristãos dizendo, não vou não, porque não é arte cristã. E aí? Isso é um outro problema, né? O artista não é cristão. Vou, não vou? Isso abençoa, não abençoa? Tá vendo? A música vai nessa mesma toada da arte, da literatura, da poesia, né? Tem coisa boa e coisa ruim em todos os espaços, né? Mas eu quero agradecer, meu pastor. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Prazer estar aqui e falar de um tema que eu gosto tanto, né? Prazer poder compartilhar com vocês, então. Não sei se vocês viram aí no vídeo que passou aquele rapazinho, entendeu? Que estava lá tocando violão. É o pastor Dalmo, viu? Tá lá não parece não, né, pastor? Mas sou eu. Tá lá. Eles tinham uma banda que chamava-se Fidelidade, uma coisa linda. Gravaram um CD maravilhoso, na minha opinião, um dos melhores CDs que eu já ouvi e vi até hoje. Com músicas maravilhosas. Vai passar aí para você ver. O Daniel lá tocou saxofone, tocou guitarra. E eles gravaram isso lá em Belo Horizonte. Está lá a Ingrid, bonita. E todos eles hoje, pela graça de Deus, lógico que não todos aí, mas o Daniel, o pastor Dalma, a Ingrid, estão todos aí na IPVO, com a gente aqui em Maringá, brilhantando aí, adorando a Deus nos nossos cultos. Então você pode dar um pulo lá para você adorar a Deus conosco. Pode ficar tranquilo que o pastor Luciano não coloca no culto roupa nova, tá bom? Roupa nova eu só uso na minha casa. No culto, olha lá, tá as imagens bonitas. No culto lá, a gente só veste a roupa nova, né, pastor? Só veste a roupa nova. Olha lá, aquele menino sentado ali tocando violão é o pastor Dalmo. Olha ele lá atrás. Ó. Alguns têm cabelo branco. Opa, olha lá. Cabelo. Quantos anos isso aí, pastor, atrás? Foi 2012. Esse é o Tiago, nosso querido Tiago. Tá aí os meninos lá, irmãos. Olha que coisa bonita. A Ingrid, como sempre, muito linda. Muito bonito, tá vendo? Então é isso. Isso é coisa bonita. Ô Dani, obrigado, meu filho. Deus te abençoe muito. Muito obrigado porque você trouxe hoje coisa muito boa para nós aqui, viu? Amém. Eu que agradeço o convite. Estou à disposição aí. Mais vezes. Isso. O Dani também veio de Belo Horizonte, está lá na IPVO, nos ajudando, né, com teatro, agora com louvor. Ele é dublador. Imagina só, o cara é dublador. Qualquer dia ele vai dublar o Batman. Aí vai ser um negócio maravilhoso. Mas olha, deixa eu terminar com uma palavra aqui que eu me lembrei de um dito de Jesus que eu acho que cabe muito bem também para a área da música. Certa feita, Jesus foi interpelado pelos fariseus buscando alguma coisa para pegar Jesus numa saia justa. Perguntaram para ele se é lícito pagar tributo a César. Jesus, então, de forma muito magistral, disse, me dá uma moeda. Aí deram a moeda a Jesus, ele abriu a moeda e disse, quem que é essa imagem? Aí a imagem era de César, porque naquele tempo eles cunhavam a moeda de acordo com o governante.
Aí Jesus então falou, ok, a imagem de César está na moeda, então dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Eu acho que a música cabe muito bem nesse escopo, tá bom? Dessas duas esferas. Música do mundo, dê a César o que é de César. Ela tem utilidade para entretenimento, para enlevo de alma, enfim, para tantas coisas, perfeitamente. Mas existe aquela música que você tem que dar a Deus, porque ela é de Deus. É a música que você faz com o fim de adorar a Deus, proclamar o seu nome, falar da sua palavra, despertar a verdade de Deus no nosso coração. Misturar essas coisas é perigoso, tá bom? Principalmente no culto. Agora, na sua casa, você fique à vontade, se você tem um gosto para música, você procure bem a música que você ouve, se edifica o seu coração, fique em paz, mas não se esqueça, dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus, tá bom? É isso aí? Então, olha, Deus abençoe, muito obrigado por você nos seguir nas redes sociais, estar conosco em mais um programa e até o próximo, se Deus quiser.